Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Ramires e hoje eu quero falar de um tema um tema bem atual, que está se falando muito, que é a gamificação. O interessante é que o jogo, né, a forma de ensinar as pessoas jogando sobre tudo, em relação à estratégia, em relação ao planejamento, trabalho de equipe, liderança, os jogos já se usam há muito tempo, essa ferramenta para ajudar as pessoas no desenvolvimento delas, né? Eu trabalho com jogos há mais de 30 anos. E eu criei, então, essa palestra, Gamificação, Jogue, Aprenda, Avance, né? Essa é a minha inspiração dessa palestra. E eu quero, a partir dela, dar algumas dicas para você que não conhece essa ferramenta como uma ferramenta de aprendizado. Para você que conhece, eu quero trocar ideias com você com relação a esta ferramenta, com vocês. E também para você que quer criar jogos. Então, você vai ter aqui algumas dicas de como você desenvolver os seus jogos, né? E no final, tem os meus endereços para que vocês possam trocar ideias comigo. Alguma dúvida que você tem, algum comentário, eu vou me sentir muito honrado de receber uma mensagem sua, tá bom? Uma mensagem de vocês. Então, deixa eu mostrar para vocês, então, algumas imagens que eu preparei aqui. Primeiro, a própria definição de gamificação, né? Mecanismo de jogos utilizados para resolver problemas práticos organizacionais, visando despertar o engajamento por meio desses mecanismos, transformando e desenvolvendo novos comportamentos na equipe, né? Então, essa é a definição de gamificação. Mas a gente trouxe uma outra, né? Nós adotamos esse lugar como inspiração para todos nós, que veio de Confúcio, né? Que nasceu 500 anos antes de Cristo, e que a gente traduz isso com aprendizado experiencial. Agora eu quero mostrar para vocês essa pirâmide do aprendizado, para mostrar para vocês a importância, né, que o jogo tem para a retenção de aprendizado, né? Essa pirâmide mostra aqui que 10% do que a gente lê, a gente retém. Então, as leituras, você aprende 10% daquilo que você lê, você aprende 20% daquilo que você escuta, que você ouve, 30% você aprende através da observação. Quando você observa, está observando e ouvindo algo, você absorve 50%, você aprende 50% daquilo que você está ouvindo e você está observando. Quando você discute, quando você entra numa sala e discute com as pessoas sobre um tema que você fez a leitura, que você ouviu ou que você observou, então você retém 70%. Você retém 80% do que você faz, né? Por isso que aprender fazendo. E só maior que isso, 95% você retém daquilo que você aprende ensinando aos outros, né? Que isso é um privilégio, né? Que os professores têm, né? Porque eles aprendem 95% daquilo que eles estão ensinando, né? Então, é algo bem interessante para a gente pensar em termos de retenção de aprendizado, né? 80% aprender fazendo, e quando você vai ensinar, por isso o que você aprende no jogo, a própria liderança, enfim, qualquer participante de alguma atividade que tenha um jogo, quando você voltar para a sua empresa, para a tua escola, enfim, para a tua organização, mostre para as pessoas, converse com elas sobre aquilo que você viu, porque aí você vai sair dos 80% e vai vir para o 95%, quando você compartilha aquilo que você... Aqui mesmo, nesse congresso da BTD, aqui, o que você ouvir aqui, de tanto conteúdo, tanta gente bacana, quando você voltar aí para a sua organização, compartilhe com as pessoas, porque isso vai ajudar você a reter mais ainda daquilo que você viu, daquilo que você participou, daquilo que você experimentou. Muito bem. E qual que é o grande desafio, né, quando a gente fala em desenvolver as pessoas, né? Eu falo um pouco de treinamento, porque é onde eu estou mais habituado há mais de 30 anos, né? É impossível para um homem aprender o que pensa que já sabe, né?
é impossível. Então, quantas vezes o grande desafio das pessoas, dos nossos colegas que estão aqui, que lidam com treinamento, é propor uma atividade de treinamento e quando termina, muitas vezes os participantes dizem que não aprenderam nada. Isso quando, fora o esforço que muitas vezes os meus pares fazem para poder, de fato, conduzir as pessoas para uma sessão de treinamento, né? Por quê? Porque as pessoas não têm fome de aprender sobre algo, porque elas nem sabem que não sabem. E aí nós vamos para os níveis de consciência, né? Que também é um tema importante para todos nós, né? Primeiro, nós temos o que nós chamamos de incompetente inconsciente. Ele não sabe que não sabe. Depois vai para o incompetente consciente. Eu sei que não sei. Então, nesta fase do incompetente consciente, que ele começa a aprender sobre algo. Porque quando ele não tem esse nível de consciência, ele fica resistindo àquilo que está sendo passado. Depois é o competente inconsciente. Eu não sei que sei, né? Eu tenho uma competência que eu nem sei que eu tenho. Quantas pessoas são líderes e não sabem que sabem liderar, né? Eles não têm essa percepção. E depois vem o competente consciente. Eu sei que sei, né? Esse é o estágio importante. Agora eu sei que sei. Então, o que a gente, o nosso trabalho, de todos os grandes desafios, e eu vou falar um pouco do que eu faço para gerar para vocês alguns insights, então, que esse é meu propósito, né? Então, o que acontece em sala, né? Para a gente contar um pouco. Por que os jogos de alto impacto acabam sendo uma ferramenta muito importante para geração e retenção de aprendizado, né? Eu coloco as pessoas, teve com a minha formação de teatro, num ambiente lúdico. Eu protejo o profissional com uma identidade lúdica. Eu quero trabalhar o indivíduo, porque a mudança acontece no indivíduo. No profissional, vem como consequência. Quando a gente foca no profissional, muitas vezes nós todos temos muitas razões para fazer aquilo que fizemos, mas pessoalmente a gente sabe que talvez aquilo que a gente tenha feito não foi bacana por alguma razão. Então, a gente procura uma experiência com um ambiente muito estruturado. Tudo que acontece está sob o nosso controle. Tudo que acontece, do começo ao final, está sob o nosso controle. Porque a gente trabalhou para isso, eu trabalho para isso, a minha equipe trabalha para isso, né? E aí vem os resultados. O resultado que vem do jogo é explícito, porque é fruto das decisões que a equipe, é um espelho, é um fruto das decisões que a própria equipe tomou. Os resultados estão ali, é um fato em si. E depois vem a parte de análise e tradução. O que isso tem a ver com o dia a dia, né? Que tipo de comportamento que apareceu na experiência que gerou o resultado, que acontece a mesma coisa no dia a dia nas companhias. E ao fazer isso, e as pessoas querendo essa consciência, ela toma a decisão, ela está pronta para dizer, ok, já entendi. Eu entendi que é a minha responsabilidade fazer essa transformação nesse ambiente que foi proporcionado para mim, junto com as pessoas que estavam ao meu lado, né? Esse ambiente estruturado. Então, por isso que essa forma de olhar é uma forma que vai ajudar você muito, para você que entra em sala, para você que quer criar um jogo, que quer entrar nesse mundo dos jogos, nesse sentido, usar essa estrutura que está aí para vocês utilizarem. É só importante dar crédito àquele de direito, que é o David Kolbe, foi ele que criou ele estruturou desta forma essa experiência vivencial, né? Por exemplo, o que vocês viram foi a reação de uma equipe após a realização de uma experiência, que é a construção da roda gigante, e que eles vivemos tudo isso, o ambiente que gera o comportamento, a questão da transformação era o pedido do cliente para que eles trabalhassem mais integrados, eles eram gerentes de banco que não trabalhavam diariamente, né? É uma empresa, um banco muito grande, então a demanda era essa, trabalhar um ambiente de integração. E ali, o que existia dentro dessa atividade era a descrença que não era possível fazer o que eles acabaram fazendo. Por isso que a celebração de dizer a gente pode, por isso que eles estavam nessa euforia que vocês viram, esse é o impacto que foi gerado. Porque naquele momento eu já disse para eles, a gente pode fazer, nós somos capazes de fazer.
qualquer coisa que a gente coloque, de fato, atenção para fazer. Então, por isso que a gente circula nessa plataforma do David Cope, justamente propor a experiência, o resultado, vocês viram a satisfação deles, a gente faz a tradução para mostrar dentro do diagnóstico o que isso tem a ver com o dia a dia, e aí eles saem com um compromisso diferente, o compromisso da mudança, né, que esse é o objetivo do trabalho, né. A gente vai começar a olhar desta forma, jogos de alto impacto, né, o que de fato é isso? Vocês acabaram de ver o impacto das pessoas celebrando um resultado que, a princípio, eles se sentiram nunca era capaz de fazer. Então, de fato, a gente tocou o coração deles. Então, eu quero mudar esse nome dos jogos de alto impacto nesse momento para vocês, porque eu acabo me identificando como jogos de alto impacto, como jogos, justamente porque é uma linguagem mais conhecida. Mas o que eu faço não são jogos. O que eu faço são simuladores, como esse que vocês... Por que eu falo, hoje eu falo simuladores? Porque a gente fala muito que a importância do erro nas organizações. Eu acho isso muito nobre, acho muito inspirador. Eu entendo quando as pessoas falam isso, mas tem alguns erros que a gente não consegue aprender nada com eles porque não dá tempo. E talvez o maior exemplo disso são os próprios simuladores, né? Que você coloca um piloto de avião para simular e treinar muitas vezes, porque se ele errar, o erro pode ser fatal para a companhia, além de ser fatal para as pessoas que estão ali no avião. Uma companhia talvez não sobreviva a uma queda de avião, já que as pessoas também com certeza não vão sobreviver. Então, o erro que esse piloto possa ter cometido, e por isso que eles fazem muitos simuladores, além de tirar uma coisa preciosa, que é a vida das pessoas, também então, tem um impacto muito grande na vida das outras pessoas, da companhia, porque a companhia pode não sobreviver a tudo isso. É como o dummy que eu mostrei ali no começo anterior. Não dá para colocar um ser humano para ficar testando cinto de segurança, airbag, que é o que eles fazem muito com esses personagens, vamos dizer assim, porque não dá para colocar um ser humano para criar esse tipo de simulação. Então, por isso que eles fazem lá, nesses simuladores, para evitar um acidente com cinto, com airbag, com freios, com a estrutura do carro. Então, eles simulam bastante. É a mesma coisa os pilotos de avião. Os residentes em medicina, a mesma coisa. Não dá para, na hora que for fazer uma cirurgia, falar, não sabia que o coração era desse tamanho. Né? Então, por isso que o que eu faço em sala são simuladores, todos estruturados. Né? Então, eu me identifico como jogos, mas eu quero que vocês entendam que eu faço são simuladores. Né? Por isso que nos simuladores ainda faz mais sentido, principalmente esse momento que eu estou conversando com as pessoas, procurando entender de fato o que aconteceu. A partir do momento que as pessoas criam consciência de que tudo que ela fez, todo o resultado foi fruto das suas escolhas, quando eu faço as analogias, alguém da minha equipe, as traduções para o dia a dia, faz muito mais sentido. Eu fiz, durante algum tempo, uma aula inaugural de uma universidade. E na época era o Tarcísio, que era o reitor, me convidou, porque ele disse assim, eu quero que as pessoas tenham, de fato, um diploma de MBA na parede, mas que, de fato, eles tenham aprendido algo com relação à nossa universidade. Porque se ele coloca um diploma na parede e não tiver nenhum tipo de mudança, talvez essa empresa não contrate mais os MBAs dessa universidade. Então, eu fazia aula inaugural, porque ao mostrar para eles o nível de competência do que a matéria era exigida através do jogo, eles entravam com uma energia diferente, dizendo, me ensina, agora eu entendi que realmente eu não sabia que eu não sabia, agora eu sei, então me ensina. Quero pegar esta etapa aqui do competente e consciente, com esta imagem aqui. É um competente consciente. Os dois sabem exatamente o que eles estão fazendo. Essa pessoa que está lá no fundo de roupa de preto, ele é um grande mestre no uso das espadas. Ele sabe exatamente que ele é muito bom. Por isso que ele foi chamado justamente para lutar com o Harrison Ford, né, no Indiana Jones, né, que esse é o filme Indiana Jones. Só que ele era muito competente e consciente com o uso das espadas, ou da espada, mas ele não vai aguentar uma arma. A arma é muito mais poderosa do que a espada. Então, mesmo quando você está no nível do competente consciente, precisa entender se é essa competência que você tem
se ela é útil, se ela, no momento que nós estamos vivendo, ela é algo que há uma necessidade do mercado em buscar essa competência que é tua. Então, mesmo no ambiente que você é competente e consciente, fique atento ao que está acontecendo em volta de você. Porque às vezes pode ter alguém com uma arma e ele pode vencer você dentro de uma competição, seja lá qual for. Então, mesmo estando nesse nível do estado da arte, de saber que você é bom naquilo que você faz, precisa entender que aquilo que você é bom, há uma procura, há uma necessidade no mercado para isso que você está oferecendo. Então, essa é uma metáfora para a gente pensar. Inclusive, como curiosidade, não sei se vocês sabem, o Harrison Ford, nesse dia, ele estava doente. Ele ia brigar mesmo com esse rapaz de preto. E aí ele estava muito doente, mas tinha que fazer essa cena, porque as pessoas estavam ali. Então ele foi, saiu da cama, colocou a roupa dele, foi lá, deu um tiro, voltou. Isso não é uma lenda urbana, isso é um fato. Isso já foi documentado. Essa cena foi criada, que é uma cena icônica do Indiana Jones, mas foi por um acidente. Ele estava realmente doente, por isso que ele não pôde fazer a luta que ele deveria fazer nesse dia. Isso como curiosidade. Muito bem, então, como fazer, né, os jogos de alto impacto? Os jogos estruturados de alto impacto funcionam quando você tem a consciência de que precisa fazer um bom diagnóstico para entender qual que é o tema de fato que esse grupo precisa trabalhar. Liderança, integração, planejamento, estratégia. Quando você entende de fato qual é a necessidade, porque você pode ter muito para oferecer, mas o cliente só quer aquilo que ele precisa, mesmo que você tenha muitas opções. Mas entendendo um diagnóstico exatamente que ali é aquela pessoa que vai ser objeto do seu trabalho precisa, então você define o programa certo. Ao definir o programa certo, por exemplo, aqui nesse caso, o planejamento. Eu vou olhar para o meu portfólio do que eu entrego e vejo, bom, dos programas que eu tenho, Roda Gigante, Caravela, Chicago, qual que é o mais adequado para aquela necessidade do cliente? Porque os jogos, eles são sempre iguais em termos da jogabilidade dele. O debrief nunca. O debrief tem que ter a cara do próprio cliente, tem que ser customizado. E essa é uma fortaleza do GAR, trabalhar justamente as traduções do trabalho. É a nossa obrigação, a gente faz isso há tanto tempo, né? Então, ao definir, então, ok, definimos qual é o programa. Então, para a próxima etapa, já sabemos qual vai ser o programa. Já definimos qual dos três é o programa mais adequado para o cliente. Muito bem, então nós vamos para a próxima etapa, né? Já definimos. E nessa etapa, nós vamos lidar com esses 4 elementos. Nós vamos lidar, então, com os participantes, entender o perfil dos participantes, quem são eles, o que eles fazem, como é o dia a dia deles, qual é o propósito desse trabalho, qual a missão que te colocaram ali para você entregar, né, junto com para esses participantes, que é a razão de tudo. Você entender exatamente as regras, porque você entendendo os participantes, também você pode entender o ritmo das suas regras. Talvez o participante tenha uma característica que acaba te colocando fazer as regras mais pausadas, por exemplo. Ou não, é ao contrário, mais dinâmica. Você vai definir quando você entende o público que está ali. Isso é respeito pelos participantes, né? A gente fala, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado, mas isso não é uma boa regra, um bom conselho. Trate o outro como ele deve gostar de ser tratado. E aí se prepare para o feedback. Mas se prepare, não vai tudo pronto. Se prepare para estar aberto ao ouvir das pessoas, porque muitas vezes as pessoas, nessa fase de feedback, elas vão passar coisas para você que nem você tinha pensado, né? Você se prepara para algo, mas se prepare para atender as pessoas diante das reações que elas terão daquilo que você vai trabalhar. Porque você está aberto a ouvir a pessoa. Já aconteceu de eu falar algo que a equipe não concordar e eu perguntar, mas qual é o ponto de vista de vocês? E eles trouxeram um ponto de vista muito mais interessante daquilo que eu estava falando. Então, esses são os 4 cuidados, elementos que você vai ter que trabalhar antes de entrar em sala. Quem são os participantes? Perfil deles. Qual é a missão que a empresa, a organização te contratou? Estude as regras. E entenda se as regras, da maneira como você faz, está adaptada ao público que está lá presente. E se prepare bem para ter um excelente feedback
passar um feedback para eles e eles o feedback do que eles estão sentindo com relação ao aprendizado daquilo que você entregou para eles. Ok? Você se preparou. Então vamos para a aplicação. Você tem regras, você tem o próprio jogo, a jogabilidade e tem a reflexão, a discussão. E aí, meus amigos, eu não estou vendo vocês, adoraria fazer isso olhando para todos, né? Mas infelizmente, em função desse momento, a gente não consegue se ver. Mas eu queria só fazer uma reflexão com relação a esses 3 pontos, já que já fiz isso mais de 2.000 vezes e eu vivo aprendendo também muito com relação, porque as pessoas vão mudando. Por mais que eu faça isso, fiz mais de 2.000 vezes, o público muda também. E tem uma coisa que eu aprendi nessa minha trajetória, entregando todo esse grupo, essa quantidade de facilitações. A gente olha para tudo isso e, às vezes, a gente olha trás para frente. A discussão, o jogo e as regras. Na verdade, o que é muito importante aqui dos 3 pontos são as regras. E eu explico por quê. Uma regra mal passada, mal feita, compromete o jogo. Se compromete o jogo, a discussão não é a discussão na sua plenitude, porque as pessoas vão se defender colocando a culpa nas regras. E que eles vão fazer isso muitas vezes, mesmo quando você passa as melhores regras. Mas se nas regras você comete alguma falha de entendimento, que é a tua responsabilidade, você fica vendido nessa discussão, porque o jogo não vai refletir aquilo que é objeto da missão que foi discutida antes. Então, regras não quer dizer que você tem que infantilizar as regras. Não é para dizer que você tem que deixar as regras complexas, porque elas sempre serão, tem o seu nível de complexidade. Mesmo quando elas são fáceis, pode ser que pela facilidade as pessoas entram diferente no jogo. E isso você vai discutir depois. Mas o importante é, façam regras que tragam o entendimento das pessoas, mesmo que elas sejam complexas. Outra coisa, não faça pegadinhas nas regras. Eu trabalho muito com adultos e ninguém gosta muito de pegadinhas, de intimidade, de piadas que ofendam alguém. Então estude bem as regras, para que tenha sim, de fato, um grande jogo. E aí a discussão, a reflexão, você vai conduzir o que eles estão passando para eles, o que eles estão sentindo. Por isso que eu não quero ser repetitivo, mas boas regras, bom jogo e uma discussão, uma reflexão espetacular. Então coloque atenção nisso, né? E aí sim, boas regras, um bom jogo, uma boa discussão, vai levar para a razão de tudo, né? Que é o debrief, que é o fechamento, que é o coração daquilo que o cliente contratou o seu trabalho, para que você faça um excelente debrief com o time deles. Porque o cliente nos pagou para tocar o coração das pessoas, né? E aí, por isso que aqui, os pilares do GAR, e é outra forma que eu quero passar para vocês, nós trabalhamos muito fortemente esses 3 pilares que foram criados por mim na época que eu fazia teatro. Tem que ter design, tem que ter um belo design. Não quer dizer que seja caro. Tem que ser divertido, não precisa ser engraçado. E tem que ter conteúdo. Quando um desses pilares da nossa excelência, da excelência do GAR, ele falha, ele compromete os outros 2. Ele é muito bonito. Nossa, é muito divertido, mas não passou nada para mim, nenhum conteúdo. Nossa, passou muito conteúdo. Foi muito divertido, mas o material não era um material de qualidade. E aí, de novo, é respeito com os participantes, né? Nossa, é belíssimo material, conteúdo espetacular, mas é cansativo. Então, por isso, quando um falha, ele compromete os outros 2. Então, por isso, coloque atenção nesses 3 pilares, né? Para que você possa, de fato, fazer um trabalho memorável, porque esses 3 pilares acaba levando você, o seu trabalho, a sua equipe, para um evento memorável. Muito obrigado. Lembre-se deste ditado, poema, que tem muito a ver com o que nós falamos desde o princípio. Falhar em se preparar é se preparar para falhar. Então, essa é a trilha que você vai fazer dentro do trabalho de gamificação. Leia muitos livros, por isso que eu coloquei essa imagem. Os livros nos inspiram muito, né? Aprender com os outros, né?
A gente não existe muito essa questão da cocriação. Para você estar onde você está, com certeza muita gente te ajudou para você chegar onde você chegou. E os livros acabam sendo os nossos grandes amigos que estão aí o tempo inteiro disponíveis para nos atender naquela necessidade que a gente tem. Mas se prepare bem para que você faça os eventos memoráveis. Muito obrigado, sucesso para vocês, espero encontrá-los em breve. Eu tenho terminado os meus trabalhos falando um trecho da música do Ivan Lins. Ele diz assim que ele espera que a gente se encontre cantando na praça, fazendo pirraça para sobreviver. Então, que a gente se encontre na praça, cantando na praça, fazendo pirraça para sobreviver. Se quiser me visite no meu stand virtual, podemos conversar lá também. Um abraço para vocês, se cuidem. Até breve. Tire uma foto dos meus contatos e fale comigo. Vai ser uma honra conversar com vocês. Até mais.